Então, pessoal, vamos lá. Capítulo 11, dinâmica, né? Como vocês podem ver, eu adquiri aqui o livro da última edição, que é a 11ª. Vou passar a usar ele, tá? Sem nenhum problema. Ele tem só alguns exercícios, né, que são diferentes da 10ª edição. Então, sempre que tiver, vocês vão ver lá na descrição, se ele for comum aos dois, vai ver aqui as páginas tanto da 11ª quanto da 10ª edição, as páginas a que se referem. E quando o exercício for diferente, aí sim eu vou gravar os dois exercícios, tanto da 10ª quanto da 11ª, para a gente aí ter bastante conteúdo de estudo. Quem tem a 11ª vai ter oportunidade também de ver exercícios da 10ª e vice-versa, né? E aí a gente pode estudar mais. Para quem está fazendo aí, vai fazer 3.000 exercícios, fazer 3.200 não vai fazer a mínima diferença. Então vamos lá, ó. Capítulo 11, né? Estamos aqui no segundo livro, né? Que eles dividem o livro 1, o livro 1 de mecânica em 3 livros, né? E a gente vai começar a estudar agora, né, a dinâmica, né? Que antes a gente só estava estudando na cinemática os cálculos dos movimentos, né? Agora a gente vai começar a estudar o porquê do movimento, né? A gente não estava estudando o porquê, e agora a gente vai começar a estudar por que as coisas estão se movimentando, né? O que leva as coisas a se moverem, a variarem a sua velocidade, né? Primeira noção que ele dá aqui é a noção de massa, porque nesse tempo todo a gente estava trabalhando com pontos, né? Que pontos não existem na realidade, né? São conceitos da criação da mente do homem, né? Então agora a gente vai começar a trabalhar com coisas que têm massa e não mais objetos sem massa como ponto, né? E aí vem a primeira lei de Newton, né? Que é o princípio da inércia, né? A lei da inércia, né? Que diz que se uma coisa, um objeto, um corpo está em repouso, ele vai ficar em repouso, né? E se ele está em movimento retilíneo, uniforme, ele vai tender a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Esses dois casos, né, que eu citei, caso não haja nenhuma força externa atuando sobre o objeto. Então, se não tiver nenhuma força, ou o objeto vai ficar parado, ou ele vai tender a andar em linha reta, em movimento uniforme, né? Só imaginar aí, eu chuto uma bola no chão, ela vai dar uma rolada e vai parar, né? Aristóteles achava que o movimento era assim, as coisas só continuavam em movimento se houvesse uma força para empurrar elas, mas não é isso, né? Hoje a gente já sabe que a bola para por causa do atrito, né? Que vai dissipando aquela energia que foi aplicada, né? Vai transformando em calor. O contato da bola com o solo vai fazendo ela parar, vai dissipando aquela energia cinética, né? E a bola acaba parando. Se eu, por exemplo, chutar agora a bola num campo de gelo, né? A gente sabe, né, por experiência, que ela vai andar mais longe, porque ali tem uma superfície com menos atrito. Ou se eu chutar uma bola no espaço, ninguém acha que ela vai parar. A gente já sabe naturalmente, né, porque o homem já foi ao espaço, a gente já viu filmes sobre isso, pela nossa experiência que nós temos agora, né, com a viagem espacial, de que os objetos ali vão continuar andando, né, indefinidamente em linha reta, né, porque não tem nada ali para fazer mudar a velocidade, né? Quando eu estou fazendo curva, né, só a gente lembrar que quando a gente faz um movimento circular uniforme, eu tenho uma aceleração ali, eu tenho uma força centrípeta constantemente atuando, né? É ela que faz o vetor velocidade mudar a direção. Então, o vetor velocidade muda sempre num movimento circular uniforme, né? Ele está sempre mudando, porque eu tenho uma aceleração centrípeta. Se eu cessar essa aceleração, né,
que vai acontecer? Essa aceleração pode ser até causada pela gravidade, né? O Sol puxando a Terra, né? Como se fosse ali um cara girando um peso, né? E a corda que segura o peso que ele está girando. Se eu solto essa corda, ou se o Sol para de exercer gravidade sobre a Terra agora vai embora em linha reta, para sempre, né? O que faz ela não ir embora é essa aceleração centrípeta. Então a gente vai começar a estudar isso, né? E eu já falei em vários exercícios aí sobre referenciais inerciais, são aqueles que não têm aceleração, né? Referenciais não inerciais, né? Que é um ônibus quando está freando, ele deixa de ser um referencial inercial para ser um não inercial. Se eu estou dentro do ônibus e as janelas estão todas fechadas e eu não estou sentindo nada, e eu olho as pessoas se deslocando para frente, que o ônibus está freando nesse momento, eu vou pensar, pô, apareceu uma força aí mágica empurrando as pessoas para frente, pô. Da onde saiu isso, né? Por que aconteceu isso? Porque eu estou agora, só que eu estou dentro, não sei, eu estou num ônibus que está todo fechado, tudo escuro, preto, a janela, eu não estou vendo nada por fora, mas... E também não estou sentindo nada, só estou vendo, né? Botei uma câmera. Mas se a gente vê uma filmagem dessa, por exemplo, né? E ver as pessoas indo para frente, eu já sei, opa, o ônibus está freando. Mas teoricamente, se você olhar aquele referencial, nada mudou no referencial do ônibus, né? Surgiu uma força, né, que fez com que as pessoas fossem para frente, né? Se você falar para mim, não, esse ônibus está parado, não, esse ônibus está em linha reta sem acelerar, eu vou falar, pô, apareceu aí um espírito e empurrou essas pessoas, porque não tem explicação. Mas da onde vem essa força fictícia, né, que muda a velocidade das pessoas? Porque ela está, quando o ônibus está freando, ele se torna um referencial não inercial. Eu não posso usar ele para definir aqui os meus cálculos, né? A não ser que eu preveja através de equações isso. Eu não posso tratar ele como um referencial inercial. Então vamos lá. Primeiro exercício aí que a gente vai fazer, exercício proposto. Aqui é tudo igual à 10ª edição. Então o primeiro aí, ó, exercício P230. Nas figuras 1, 2 e 3, as forças que agem sobre as partículas A, B e C têm todas o mesmo módulo. Ó. Então todas essas forças têm o mesmo módulo. As partículas estão todas em movimento. Tá todo mundo se movendo aqui. Ah, mas o B, pô, as forças aqui estão se cancelando. Calma aí. Qual delas está em movimento retilíneo uniforme? O que é movimento retilíneo uniforme? Né? Quando eu falo movimento retilíneo, não há variação da velocidade. E a gente chama a variação da velocidade de quê? De aceleração, né? A gente chama essa variação da velocidade de aceleração, né? A gente já estudou isso, né? Ó, se você ler aqui, ó, no texto aqui do livro, né? Você vai ler antes de fazer os exercícios do Física, sempre lendo a primeira matéria, né? Força é a ação que produz num corpo variação de velocidade, né? E, portanto, né? É o mesmo nome, né? Um nome para a mesma coisa, né? Aceleração é variação de velocidade, né? Então a gente vai estudar aí para frente que força é igual a uma massa, um corpo, ó, produz num corpo uma aceleração. Mas lembra, a aceleração, ó, é vetor. Então, força também é vetor, né? Se eu falo aqui que tem um vetor A, aí tem o vetor B, e eu digo que o vetor A é 3 vezes B, A é igual 3 vezes o vetor B, ó. Eu tenho só um número que está multiplicando um vetor, vou ter um vetor também. Não deixa de ser um vetor por causa disso, né? Então, aqui, ó, no movimento retilíneo uniforme, o que eu não tenho? Eu não tenho
E aqui é a força, né? Mas essa força é a força resultante. É o vetor resultante, né? Essa força é o vetor resultante, não é só força. Ah, uma força qualquer, não. Sempre vai ser o vetor resultante. O que é o vetor resultante, né? O que é um vetor resultante? Esse aqui, né? Tem um vetorzinho aqui, né? Que é o resultante. É a soma desses dois vetores. É isso que é um vetor resultante. Então, a soma dos vetores é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu não tenho aceleração é igual a zero, zero vezes qualquer massa vai dar zero, né? Então, eu digo que o somatório das forças é igual a zero. Ou que a força resultante, que é a mesma coisa, né? É igual a zero. O somatório das forças é igual à força que resulta, né? Então, o somatório das forças dá zero. Então, ó, quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, eu tenho uma aceleração igual a zero. Porque o somatório das forças é igual a zero. Então, vamos lá. Esse cara aqui, ó, somatório, tem o somatório resultante da zero? Não. Dá uma forcinha para cá. Quando eu vejo o B aqui, todos eles têm o mesmo módulo, né? Se estão sentindo oposto, o somatório dos vetores dá zero, o somatório das forças dá zero, dá. Então, ele está, se ele falou que antes ele está em movimento, que todas elas estão em movimento, né? Digamos assim que eu apliquei, ó, eu fiz assim no B, ó. Inicialmente eu dei um peteleco nele e puxei ele para cá e para cá, né? Ao mesmo tempo continuo puxando. Ele vai continuar se movendo aqui, ó. Porque nesse sentido aqui, né? O que acontece? Nesse sentido aqui, ó, as forças se anulam. Então, eu dei um peteleco e soltei, não aplico mais força, mas ele vai continuar vindo para cá, se movimentando nessa direção. Tá? Então, ó, o B, se ele está em movimento, ele vai estar em movimento uniforme, porque a resultante das forças, a força resultante é igual a zero, né? Então, eu não tenho aceleração. Eu tenho movimento, eu tenho velocidade, mas eu não tenho aceleração. Então, a gente já tem que até entender esse conceito de movimento, né? Vamos acabar esse exercício, eu explico sobre isso. E aqui, ó, eu tenho vetor resultante? Tem. É igual a zero? Não. É um vetorzinho que aponta para cá na diagonal. Então, a resultante das forças não é zero. Tem uma aceleração aqui e aqui. Aqui não, aqui eu não tenho aceleração. Ou se ele estava parado, ele continua parado, mas como no exercício fala que ele tem movimento, ele continua em movimento retilíneo uniforme, porque eu não tenho aceleração. Tá? Esse conceito, né, na verdade, vem do conceito que a gente vai aprender mais na frente de momento linear. O que é o momento linear? É a massa vezes a velocidade. O conceito de momento linear é que se conserva, né? O momento linear ele se conserva. Se eu não tenho nenhuma força dissipativa aqui, como o atrito, esse momento linear vai se conservar. E aí, quando eu faço a variação, né, vocês ainda não aprenderam, né, o conceito de derivada, né? Se eu faço a derivada disso aqui em relação ao tempo, derivada de V. Derivada é o conceito que fala de taxa de variação. Então, se P varia no tempo, né? E a massa tem uma variação também. E aqui qual é a variação da velocidade? É a aceleração, né? Então, mas a gente não vai usar esse conceito agora de derivada. Então, se eu tenho uma variação aqui, né, de P, né, a massa, a princípio, a gente vai considerar que ela não varia. A gente não está estudando aqui um foguete, né, que tem massa variável, né, ele joga a massa para trás e sobe, né? Mas a velocidade, sim. Se eu tenho variação aqui, é porque eu tive... Se a massa está fixa, a princípio a gente está estudando massas constantes, né? Esse número aqui está constante, eu vou ter variação aqui também.
Entendeu? Então, se eu tenho variação aqui, é porque eu tive variação da velocidade. Se a variação de P do momento linear, né? Linear porque eu estou usando aqui a velocidade linear. Se eu botar ômega aqui, eu estou falando de velocidade angular. Então, se a variação do momento linear é zero, ou o momento linear não varia, é porque a aceleração é zero, né? É porque a aceleração é zero. Na relatividade, não. Aí sim, a massa também vai variar, porque as velocidades aqui, né, vão para a velocidade da luz, né, que não é um escalar, não é um vetor. Vai para a velocidade da luz, que é uma constante, né, da natureza. Aí a massa varia também, mas nesse caso aqui não. Ou um foguete, né, que ele está ejetando massa para trás. Então esse conceito de força igual a ma é por causa disso. Primeiro ele viu a derivada em relação ao tempo do momento, né, momento linear, né? Momento, né? Movimento, isso que é movimento, que se eu tenho uma massa e tenho uma velocidade, essa massa está se movimentando, né? Eu tenho movimento dessa massa. Se a massa estiver parada, a velocidade é zero, né? Então eu não tenho movimento. Então quando eu analiso aqui a variação do momento linear, é porque eu tenho uma variação da velocidade. E variação da velocidade é a aceleração. Tá? É daí que vem esse conceito. Mas quando a gente começa a estudar essa formulazinha mais simples. Força é igual, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Geralmente a gente vai estudar, né? Força-peso, né? Você não vai botar força-peso resultante. Você vai dizer só que força é igual a massa vezes a aceleração. Eu não preciso tratar aí, ó, peso é igual, né? Força-peso é a massa vezes qual é a aceleração da gravidade, né? É igual a mg. Eu não preciso dizer que é a força-peso resultante. É claro que é o somatório da força-peso de todos os átomos. Mas quando a gente está fazendo os cálculos, não precisa. Você já está dizendo ali que já sabe que aquilo ali é a resultante. Você não pode esquecer isso. Vai ter muitos exercícios que ele vai falar de força, igual a massa vezes a aceleração. Não vai falar que é resultante, né? E aí você vai induzir o erro. Porque eu cancelei uma força, deu zero. Não, mas é a força resultante. Tá? É o somatório de todas as forças. Assim como o peso é o somatório de todas as forças gravitacionais que atuam em todos os átomos lá, né? Mas a gente chama só de peso. Tá bom? Então vamos lá, que essa parte é uma parte muito legal de estudar. Valeu, gente. Obrigado, um abraço.